Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Daniel, esse é o Papo Católico. A igreja tem um grande presente para você. Esse ano é o ano de você conseguir indulgência plenária para você, para os seus entes falecidos que às vezes ou provavelmente estão nas penas do purgatório. Para entender um pouco o que é indulgência, você precisa entender um pouquinho o que é culpa e um pouquinho o que é pena. Eu tenho um vídeo no canal sobre culpa e sobre pena, a diferença de um e de outro. A culpa, ela é perdoada no sacramento da confissão, né? Ela é apagada. Deus não lembra mais das nossas culpas, mas as penas, que são consequências e desordens do pecado, permanecem. E a igreja, que tem a chave dada por Jesus, tudo que ela liga na terra será ligado no céu, tudo que ela desliga na terra será desligado no céu. Mateus 16, 18 é o poder da igreja, é o poder do Papa, é o poder dos sucessores dos apóstolos. Ela, com esse poder, instituiu pelo Papa Francisco o ano dedicado a São José. Sim, São José, o casto esposo da Virgem Maria, um homem virtuoso, o pai adotivo de Jesus. São José, de tantas virtudes, como a humildade, como a perseverança, como a capacidade de defender a Sagrada Família, deve ser para nós um modelo de imitação. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê que sempre Deus avisava São José dos perigos. Mesmo Maria sendo maior do que ele, uma humana como ele, mas maior do que ele, porque ela foi agraciada em ser a mãe do Salvador, a mãe de Deus, mesmo assim, Deus sempre se comunicava a São José. O perigo, a necessidade de fugir para Belém, quando o perigo passou, era sempre o pai da família avisado, São José. São José, há 150 anos atrás, foi escolhido como o patrono da nossa igreja a nível universal, né? Às vezes as pessoas falam, o patrono da igreja universal, penso que está falando daquela outra. Não, não é aquela igreja universal. A igreja católica quer dizer universal. Católico quer dizer para todos os povos, universal. Bem, mas Daniel, então a indulgência é para apagar as penas, as consequências do pecado. A indulgência pode ser plenária, ou seja, total, ou a indulgência pode ser parcial. Tem um artigo oficial do Vaticano que fala do órgão penitenciaria, que é o órgão que regulamenta essas penitências, né, para obter as indulgências. E nesse artigo falam das maneiras para se conseguir a indulgência plenária, que é o perdão das penas devidas. Ou seja, quem consegue a indulgência plenária, quando morre, se morrer em seguida, vai diretamente para o céu. Nós, católicos, acreditamos no purgatório. Isso é papo para um outro programa. A fundamentação bíblica vamos fazer em outro programa. Embora não apareça a palavra purgatório na Bíblia, os conceitos estão e são bíblicos, tá bom? Então, Deus, que é infinita misericórdia, é também infinitamente justiça. Nada vai escapar que devemos prestar contas a Deus. Tanto é que Jesus fala que quem chamar o seu irmão de idiota, de tolo, não ficará sem ser punido pelo tribunal. Ou seja, as consequências do nosso pecado, nós não entraremos no céu, diz a Bíblia, só os santos verão a Deus. Graças a Deus, o purgatório é sinal também da misericórdia de Deus, que se Deus deixasse entrar somente os santos no céu, pouca gente entraria. A graça, a salvação, sim, é um dom de Deus, mas também existe a correspondência humana, a correspondência da liberdade humana. Por isso Jesus diz em Mateus que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, não pregamos em seu nome, não expulsamos demônio em seu nome, afastai-vos de mim, operários maus, e ide para o fogo do inferno, reservado ao demônio e seus anjos. Porque eu tive fome, não me desse de comer, eu tive sede, não me desse de beber. Claramente, ali Jesus fala que salvação não é somente pela fé. Ou, somos salvos pela fé, mas a fé tem que se traduzir em uma fé concreta, uma fé em obras, como diz São Tiago. A fé não pode ser morta, tá bom? Então, humanamente não conseguimos ser salvos, por mais caridade e tudo que a gente faça. A salvação é um dom gratuito de Deus. Mas nós temos que querer esse dom gratuito de Deus. E esse querer é um propósito de conversão de vida.
Primeira coisa para conseguir a indulgência plenária nesse ano dedicado a São José é estar em estado de graça. Como assim estar em estado de graça? Você vai se confessar. Confessar diretamente a Deus? Não, você vai se confessar através do sacerdote. João 20, 21, Jesus soprou sobre eles o Espírito e disse: a quem perdoares os pecados serão perdoados, a quem os retiveres serão retidos. São Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai-vos uns aos outros e orardes uns pelos outros para serem curados. Então, nós não se confessamos a um padre, nós nos confessamos a Deus pelo padre, que tem o poder de perdoar em nome de Deus. Ele pode até ser, às vezes, pior que o confessor. Pior que o confessado. O confessor pode ser pior que o confessado. Mas ele tem a autoridade vinda de Jesus. Ele não perdoa no nome dele, tá bom? Então, primeira coisa, estar em estado de graça, confissão. Segunda coisa, ir na missa e, se possível, se você conseguir, comungar sacramentalmente. Se você não conseguir, você vai fazer uma comunhão espiritual. Terceira coisa, orar pelo Santo Padre, o Papa. Um creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, orar pelas intenções do Santo Padre, o Papa. E, finalmente, a aversão do pecado. Pedir para Deus para detestar o pecado. É a mais difícil, porque o pecado, embora ele não seja bom e não faça o bem, ele é prazeroso. Por isso é difícil vencer o pecado, porque ele nos dá sensações de prazer. Normalmente, o pecado é associado a um prazer desregrado. Por isso é difícil a aversão ao pecado. Então, são essas condições. No artigo que eu vou ler aqui para vocês, estou com o meu computador aberto, fala das condições para se obter a indulgência plenária. E eu vou ler uma por uma para vocês, tentando resumir aqui, tá bom? Então, a primeira coisa é a oração em família. Se você rezar o terço em família ou entre namorados, é uma forma de conseguir esta indulgência plenária. Então, rezar o terço, estando em estado de graça, rezando pelo Santo Padre o Papa, é uma maneira de conseguir essa indulgência por você ou por um falecido. Lembre-se que é por uma pessoa cada vez que você faz. Você não pode oferecer uma oração por 1000 almas ou por 500 almas. Você oferece por uma alma. Então, se aquela pessoa está no purgatório, ela vai ser imediatamente liberta pela sua oração. Aquela igreja padecente do purgatório, que logo vai ser da igreja triunfante, ela vai receber as suas orações, tá bom? A segunda coisa que você pode fazer é rezar uma ladainha de São José, a São José, inteira, ou pelo menos em parte, ou alguma oração a São José. E oferecer isso pela igreja que é perseguida no mundo, pelos cristãos que são mortos, pelas pessoas que estão sendo perseguidas pela fé, pela igreja perseguida ou pela igreja que está sofrendo rejeição e abandono. Tá? Então, é também uma maneira de receber esta indulgência. Também temos aqui a questão para as pessoas que não podem. Tá, Daniel, mas eu sou idoso, eu estou doente, eu não posso ir na Santa Missa presencialmente. A igreja, como ela é misericordiosa, pensou nisso. E o decreto diz que isso é particularmente estendido aos doentes, idosos, agonizantes e por aqueles que têm motivos legítimos de não sair de casa. Ah, eu estou com dor de cabeça. Não, não é motivo legítimo. Ah, eu estou com preguiça. Não é motivo legítimo. Ah, eu moro muito longe. Não é motivo legítimo. Ah, eu trabalhei a semana inteira, estou cansado. Não, não é motivo legítimo. Motivo legítimo, normalmente, é a incapacidade de se locomover e a doença. Então, quem rezar um ato de piedade a São José nessas condições, oferecendo com confiança a Deus as suas próprias dores e as suas dificuldades, pode receber este dom com a intenção, com o espírito de renúncia ao pecado e a intenção de cumprir o mais rápido possível essas 3 condições habituais. Tá? Qual condição? Aversão do pecado, confissão e rezar pelo Santo Padre, tá bom? Então, é isso aí. Mas a mais comum é você ir na missa, confessar, rezar pelo Santo Padre e oferecer por quem você quer essa indulgência. Não dá para perder. Até o gatinho veio aqui, o gatinho pulou no meu colo aqui durante a gravação, olha que beleza. Essa é a Linda. Oi, Linda, dá um oi para quem está lá. Ela pulou aqui no meu colo enquanto eu estava gravando. Então, é isso aí.
fica a dica aí. É importante, católico, que você veja esse vídeo. Se você tiver mais dúvida, eu vou deixar o link embaixo aqui na descrição do artigo do Vaticano, que explica um pouco melhor. E que você passe esse vídeo adiante. Por quê? Porque nós estaremos ajudando a esvaziar o purgatório, estaremos fazendo benefícios aos nossos irmãos católicos que, infelizmente, às vezes não sabem nem que existe o purgatório, nem que existe indulgência, nem o que é indulgência. Confira lá o meu programa, procure aqui no Papo Católico, o programa sobre a diferença entre culpa e pena. E você vai entender biblicamente que, às vezes, na Bíblia se fala em culpa, e às vezes na Bíblia se fala em pena. Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Se você gostou, ativa a notificação, dá o seu like. E se não gostou, fazer o quê? Paciência, dá o dislike também. Jesus não contentou todo mundo e hoje, infelizmente, com tanta igreja e seita, tem muita gente com várias opiniões sobre o mesmo Jesus. Fazer o quê? Deixa o seu dislike, tá bom? Abraço, até a próxima, fica com Deus, tchau.